Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo aqui na nossa Vale TV. É noite de sexta-feira, reta final, chegando o final de semana e nós na sua companhia. Em nome de JG Serviços, em nome de Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar chegando a 31 anos de história e Sebratel, velocidade na internet é com a Sebratel. Bom, e estamos recebendo, tradicionalmente nas sextas-feiras, colegas da área da comunicação. Recebemos aqui jornalistas, radialistas, o pessoal do marketing, da publicidade, enfim. Aos poucos a gente vai tentando convidar todo mundo aqui, que na maioria das vezes fica na retaguarda, não aparece nas matérias. Faz a produção, faz o texto, grava, informa e só aparece o nomezinho, às vezes, ali no crédito da matéria. Mas as pessoas não conhecem esses colegas da área de comunicação. E por isso que hoje eu fico muito feliz de receber 3 mulheres jornalistas, né? E eu respeito mais por ser mulheres e segundo por ser jornalistas, mas primeiro por ser mulheres. E aí que vai o meu respeito, recebendo a Beatriz Franzen. Beatriz, pela primeira vez, pelo menos, desde que eu apresento o programa aqui nessa bancada, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, PC. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história de vida. Boa noite às colegas e cronistas também, como eu, que adoro a crônica, a Camila e a Roseli. E vai ser um grande prazer poder trocar ideia com as colegas e com você, PC. Muito obrigado, seja bem-vindo. Ao meu lado está ela, cheguei a trabalhar com ela no Grupo Sinos, no Jornal NH, Camila Rocha, fazia tempo que eu não via. Camilinha, seja bem-vinda, minha colega querida. Tudo bem, Camila? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre comunicação, podendo falar também dessas outras nuances da comunicação, né, que é a questão da literatura. Aqui temos 3 amantes da literatura, né, é verdade. Que pararam só de ler livro e começaram a escrever também para ser lida não só no jornal. Estou muito feliz, obrigada. Que bom, esse talento é muito legal, da capacidade de escrever. O texto é tudo, né? Essa capacidade de fazer texto é muito difícil. E eu estou recebendo também ela que pela primeira vez, também as 3 estão aqui pela primeira vez no programa, Roseli Santos. Seja bem-vinda, Roseli. Muito obrigado pela presença. Boa noite, PC. Boa noite a todos, Beatriz, a Camila. Um prazer estar aqui nesse programa, especialmente num momento tão difícil que foi para todos nós, e agora nós podemos nos reunir aqui para falar da nossa produção durante esse momento pandêmico, né? É verdade. Então, para mim, é uma honra e uma felicidade hoje a gente poder estar presencialmente aqui falando, né, com todos os protocolos, mas poder discutir com os pares da escrita, da literatura, as nossas ideias e os nossos projetos. Bom, vamos lá, vamos apresentando. A Beatriz, começando, depois vou para a Camila e para a Roseli. A trajetória da Beatriz como jornalista, por gentileza. Bom, a minha trajetória como jornalista começou realmente como funcionária de jornal, repórter e redatora. E eu trabalhei por 7 anos no Jornal Exclusivo, né, que foi um jornal especializado em couro e calçado, do Grupo Sinos, que os colegas aqui conhecem também bem, durante 7 anos. Mas a minha vida se desencadeou muito como profissional da comunicação, voltada ao segmento do couro e calçado. Porque do Jornal Exclusivo, que é especializado na área, eu passei para assessorias de imprensa e imediatamente, até por identificação com a área, eu fui convidada pelo setor de couro, né, fazer assessoria para o Centro das Indústrias de Costumes do Brasil, cuja sede, na ocasião, era no Rio de Janeiro, porque nasceu lá no Rio de Janeiro em função da fama do curtume carioca, que era o mais poderoso que tinha na época, quando surgiu o Centro das Indústrias de Costumes, né, quando fundaram. Depois veio a Bicalçados, onde eu trabalhei 12 anos como assessora de imprensa da Bicalçados, e nesse ínterim eu também prestei muito serviço de assessoria para empresas, quase todas elas voltadas para esse segmento. Embora eu tenha também trabalhado em outros, em revistas de outras áreas. Eu trabalhei numa revista que tinha aqui uma época, o nome dela era Negócio na Cidade, mas ela não existe mais, essa revista. Se tratava de tudo. Mas eu tive muito foco assim, na área do setor de couro e calçado durante toda a minha trajetória como jornalista. E escrever é a minha paixão. Hoje,
se me permite eu fazer um pulo, um salto, hoje eu estou fazendo curso de redação para web. Eu estava até conversando com as gurias antes, porque a minha paixão é continuar escrevendo, né? Trabalhou repórter, redatora, assessora de imprensa. Hoje, com as mídias sociais cada vez exigindo mais e pedindo mais, a gente acaba, né, se envolvendo, mas eu não quero me afastar da escrita jamais, né? Que legal. Assim, porque essa é a minha paixão, aquela coisa que eu falei antes, assim, ó, eu vejo uma coisa e sai uma crônica. E o detalhe importante que a Beatriz colocou, que a forma de texto hoje para a web é bem diferente. E a formatação é muito diferente. É muito né? diferente. Exige muito. Muita diferença. Muita diferença. Então, eu estou numa transição hoje. Exatamente. Depois a gente vai falar, quero saber mais desse teu período que tu viu bem uma trajetória do calçado, hein? Crescimento, ápice e queda. Você acompanhou de perto como jornalista. Camila, que trabalhou comigo lá no Jornal NH, eu já disse, mas a trajetória da Camila no jornalismo, por gentileza. Bom, eu comecei na revista Rua Grande, em São Leopoldo, ainda estagiária, né? Antes de me formar, fiquei lá 3 anos. Fiquei 2 anos, mais um ano depois de formada. Depois eu fui trabalhar no Jornal NH, fiquei 4 anos no Jornal NH. Daí eu já estudava inglês, me formei em jornalismo, me formei no inglês quase na mesma época. E fui morar fora, né? Pedi demissão da NH para ir morar na Austrália, morei um tempo fora, queria testar meu inglês, queria ver quem eu era, né? Sozinha no mundo, Se né? conhecer melhor, longe dos pais. Isso, e eu sou de Sapucaia, então o meu pai e a minha mãe são muito conhecidos na cidade, enfim, então era sempre aquela coisa assim, a filha do Circe, né? Então quem que eu sou além da filha do Circe, né? Que legal isso. Dá uma boa crônica. É verdade. E daí fui para a Austrália, quando eu voltei, eu fui trabalhar no VS, encontrei o Demétrio no mercado. Demétrio Soster? Isso aí, ele era do ABC na minha época, ele já estava no VS e me convidou para trabalhar no VS. Só que eu estava participando do processo seletivo da 0 Hora. Então eu fiquei no VS acho que uns 5 meses e fui para 0 Hora. Abandonei o Demétrio, tadinho. Mas enfim. Daí depois da 0 Hora eu trabalhei na assessoria de comunicação da Vivo. Fiquei 4 anos na Vivo. O mesmo período que eu fiquei no NH, foi minhas 2 escolas, assim, tanto de jornalismo como de assessoria. Né? E depois da Vivo eu comecei a fazer freelas. Eu fiquei em agência de eventos, enfim. E 2014 eu trabalhei na TVE, fazendo televisão, que é o que eu mais amo na vida. É mesmo? Né? E de lá comecei a fazer freelas para o Canal Rural. E em 2016 eu entrei na VF, produtora que faz a revista da Expo Direto, que é aquela feira grande de agronegócio, Não Me Toque, e a Festa Nacional da Música. Show. Então hoje eu sou coordenadora de comunicação da Festa Nacional da Música e coordenadora de comunicação da equipe da Expo Revista, que são 2 publicações que em 2020 não ocorreram, esse ano acredito que não vai ocorrer também. Então nessa dos meus freelas pararem em função do Covid, eu comecei a me dedicar à literatura e estão aí os que a gente frutos. Vai mostrar depois. Tem os frutos aqui. Eu não quis calcular aqui, Beatriz. Mas olha a trajetória dessa guria, hein? Olha o que ela fez nesse tempo de vida. Eu fiquei prestando atenção. Ela deu um salto lá de Sapucaia para a Austrália. Para o mundo, para o mundo. Roseli, trajetória no jornalismo, por gentileza. E de onde você é? Eu nasci em São Leopoldo, morei a minha vida inteira em Taquara e hoje eu resido em Ivoti. Mas toda a minha carreira começou em Taquara, na Rádio Taquara, Jornal Panorama, em 1987. Eu ainda era uma estudante de jornalismo. Que legal. Estava na metade do curso e já estava trabalhando em rádio e jornal. Aí fiquei uns 4 anos lá e em seguida, em 89, eu fui para o NH. Aí assumi a gerência da sucursal do NH em Taquara, onde eu atuei paralelamente também na redação do NH, né? Por ser uma sucursal, a gente atuava fazendo um jornal do Vale do Paranhana e também trabalhando para a redação do jornal NH. Fiquei 10 anos no jornal NH e sou contemporânea de muitos aí que com certeza vocês também trabalharam. E depois saí em 2000, entrei nas Faculdades Integradas de Taquara, FACAT, onde eu fiquei até 2019 na assessoria de imprensa. E aí eu me aposentei em 2019, vim morar em Ivoti, né? Meu marido mora em Ivoti. Mas sigo escrevendo sempre, né? Por conta da profissão de jornalista, eu sempre escrevi crônicas em jornais, em sites. Então, eu promovo um evento há 17 anos, agora interrompido por causa da pandemia, que é o Sarau com Café. É um evento literário com música, arte e literatura. E continuo promovendo esses eventos, né? E, acima de tudo, escrevendo sempre. E agora, com mais tempo para a produção, né? Em 2018 eu lancei meu livro próprio. E depois, na pandemia, 2019 veio a pandemia, 2020, aí
sou colega da Camila em um curso que nós fizemos de escrita com Pedro Bial, e a partir daí a nossa trajetória, nos conhecemos virtualmente e agora pessoalmente, nessas 2 antologias que nós criamos de 2020 e 2021. As 2 estão sendo lançadas agora. Depois nós vamos mostrar a capa desses livros, mas antes, é só uma pergunta como jornalista curioso, dessa tua trajetória lá em Taquara, por acaso você teve como colega de trabalho um cara chamado Adair Santos ou não? Sim, o Adair trabalhou conosco ele já era chato naquela época ou não? Ele era bem chato. E continua Adair, sinto muito, Adair. É uma unanimidade. Ele era um chato. É grande, Adair. Agora Ele está ainda, não é negar. Ele ainda está. Exatamente. Quando eu saí, na verdade, quando eu estava saindo em 1999, em dezembro de 99, o Adair estava já assumindo. Ele saiu do jornal local de Taquara e já estava assumindo a sucursal do NH. Mas nós já nos conhecíamos, né? Já conhecia a fera. E já, sim. Que prazer. Mas nada pessoal, excelente profissional. Profissional. Agora já tentamos corrigir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é o Adair que faz carros e motos? Esse aí. É elogiável, ele escreve muito bem. Exatamente. Então, como diz a Camila, acho que todos os profissionais da região, né, uns dos melhores que eu conheço, passaram pelo NH, né? O Grupo Editorial Sino. Eu, seguidamente, quando eu estou recebendo pessoal aqui, eu trabalhei lá em tal época. Mas uma curiosidade, em algum momento eu gostaria da opinião de vocês, quem teve a experiência, pelo menos eu não sei se é a Roseli, mas principalmente a Camila e a Beatriz. Objetivamente, Beatriz, qual é a diferença na função de jornalista de redação e de jornalista de assessoria de imprensa? Tem uma nunca consegui ser assessor de imprensa. Não consegui. Tentei, mas tive dificuldade. É que, na verdade, assim, quando tu é assessor de imprensa, tu não tem mais o mesmo olhar que tu tem como tu é repórter. Perfeito. Tu é repórter, tu tem que divulgar a notícia, né, tal como ela é. Quando tu é assessor de imprensa, tu tem um compromisso com o teu cliente. E, às vezes, na assessoria de imprensa, a gente faz, e hoje eu encontro uma certa identidade com esse curso que eu estou fazendo de redator para a web. Na assessoria de imprensa, eu encontro uma afinidade disso, porque tu faz um texto assim, meio mais comercial, mas com o objetivo de seduzir o cliente. É um pouquinho diferente. Sim. Na redação, não. Na redação do jornal, tu é repórter, tem que dar notícia, né? É essa diferença, assim, quem gosta efetivamente, eu acho que, e tem gente que é assim mesmo, talvez seja também o teu caso, tu quer notícia, tu quer informação, tu quer isso, aí tu não consegue te identificar muito com aquela área, porque tu vai prestar o serviço para a empresa, dependendo, tu tem que atender a demanda da empresa e os interesses da empresa, dependendo da coisa, da informação, tu tem que esquecer que ela existe. Pois é, Camila, eu vou dar um exemplo. Vamos tentar buscar um exemplo aqui que a Beatriz trabalhou no calçado, tá? A Camila é assessora de imprensa de uma empresa de calçados. E eu sou jornalista de redação, certo? Bom, aí eu descobri que determinado sapato não é couro 100%. E eu vou fazer uma matéria sobre isso. Eu sou jornalista. A Camila é assessora da empresa, também é jornalista, e sabe que não é couro 100%. Mas alguém chega para ela e diz, tu não pode dizer isso, que não é couro 100%. Acho que foi a minha grande dificuldade na assessoria de comunicação. Como é que é essa função? Como é que tu consegue separar as duas? Assessoria de imprensa e trabalhar em redação como repórter? O que acontece? Eu acho assim que uma pessoa, para trabalhar numa empresa, primeiro, ela tem que acreditar naquela empresa. Porque se a pessoa não acreditar naquela empresa, na identidade da empresa, na idoneidade da empresa, vai ser muito mais difícil. Perfeito. Eu, por exemplo, no meu caso, né, eu fui repórter, amava ser repórter, né? Quando eu fui para a assessoria da Vivo, eu fiquei na Vivo. A Vivo era uma empresa muito dinâmica. Eu fazia milhares de coisas. Até por isso eu fiquei 4 anos. Além de que a minha equipe era muito legal, a gente trabalhava aliada ao marketing, né? Eu tenho amigos até hoje, né, do meu tempo de Vivo. Eu acho que por isso que deu certo. Porque era uma empresa assim, tinha muita novidade sempre, né? Estava começando as redes sociais ainda, né? Então, assim, às vezes o meu trabalho tinha essa questão de... Às vezes o trabalho do assessor é mais não divulgar do que divulgar, né? De repente tem uma coisa errada, caiu o sinal, era o tempo do 3G ainda, né? Eu fiz toda a entrada do 4G, imagina, né? Faz bastante tempo. Então, às vezes o trabalho do assessor é esse, é tentar evitar que a informação chegue. Porque o que acontece? As pessoas ainda não sabem a diferença entre publicidade e jornalismo. Às vezes tu pega um cliente e ele diz assim, mas eu quero que saia. Não, se tu quer que saia 100%, tu vai pagar para sair.
Porque a gente vai tentar fazer uma maneira de que o texto fique atrativo, a gente vai tentar buscar novidade para a gente buscar a inserção espontânea, gratuita na imprensa. Senão ela não vai acontecer. Para dizer assim, ó, eu quero que saia amanhã, vai ter que pagar para sair amanhã. Né? Mas assim, isso na Vivo não tinha problema, porque realmente assim, a gente tinha bastante material, era uma rotina tão corrida quanto numa redação. Né? Até porque a empresa era enorme, a gente viajava bastante também. Eu cuidava da assessoria de toda a Regional Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, essa questão assim mais ética, eu não me deparei. Eu acho que eu também não ia conseguir. Vou te dar um outro exemplo. Correto. Quando eu saí da Vivo, eu fui para a Gerdau. Na Gerdau eu tive dificuldade. Porque a Gerdau era uma empresa familiar, uma empresa com uma marca muito forte. E... falar mal da Gerdau, né? Mas eles se achavam muito acima do bem e do mal, sabe? Perfeito, e isso para mim foi muito complicado. Tipo assim, às vezes o jornalista ligava, perguntava informação, eu tinha informação e eles não deixavam passar. Porque o jornalista ligou e pediu para o mesmo dia. Não, porque aqui com a gente vocês têm que doutrinar os jornalistas, eles não podem vir com essa demanda tão rápida. Uma coisa que eu não estava acostumada. Na Vivo eu tinha confiança e a gente podia divulgar. Então, assim, ali eu já não dei certo. Eu fiquei alguns meses e saí. Então, realmente, eu acho que assessoria para mim é naquela coisa da identificação mesmo, senão para mim também seria complicado. Eu achei fundamental, no começo da resposta dela, acreditar na empresa. Primeira coisa. Não, mas isso é verdade, assim, porque é uma questão de política de cada empresa, né? Então, assim, se eu, mesma coisa que nem tu fazer assessoria política. Como é que eu vou vender alguém que eu não acredito? Com certeza. Eu já fiz campanha política também. Eu já até entrei numa ocasião, numa assessoria política, e eu fiquei nem dei bem 3 meses, porque eu detestei, e eu tenho certeza que ela me detestou também. Mas assim, eu trabalhei 19 anos em assessoria de imprensa, né? Que eu também fiquei né, toda a minha vida profissional dentro de redação de rádio e jornal, e 19 anos nas faculdades de Taquara. Qual era o produto dessa empresa? Como a Camila disse, a gente tem que acreditar naquela empresa. O produto era serviço, educação. Então, não tinha tanta dificuldades, não apareciam tantas dificuldades, porque a educação, ela trabalha de uma forma um pouco diferente, né? Mas tu está vendendo um produto e tem problemas também. E tem coisas que não podem ser divulgadas. Pois é, né? Esse é o problema. Então, tu tem que ter, o teu chefe e tu tem que ter uma relação muito de confiança, né? Para que, como a Camila disse, tem coisa que não vai ser divulgada a pedido da chefia, né? E tem coisas que são bem diferentes, né? Publicidade é uma coisa e jornalismo é outra. Então, dentro da área da educação também tem muita confusão, né? Dentro do meio acadêmico, onde as pessoas acham que qualquer coisa que elas fazem é notícia. E às vezes não é. Não é. Sabe o que é que eu me lembro, Roseli, Camila e Beatriz? Tem um camarada que eu admiro demais pela correção dele, pela retidão dele, pela seriedade dele, que se chama Dario Panzerhagen. Ele foi chefe de redação, ou chefe de reportagem no Jornal NH por muito tempo. Muito tempo. E até então, eu nunca me queixei dele. Porque ele cobrava da gente que devia ser cobrado. Eu me entendi a posição dele. Porque quando tocava o telefone lá na redação para reclamação, passava pro Dario. Passa pro Dario. O que esse cara ouvia era impressionante. E a calma do Dario. Não, Dario tinha uma paciência, só que agora ele passou calma. pro outro lado do balcão. Ele estaria aqui, ele foi ali pro outro lado. Agora ele é coordenador da área de comunicação da Prefeitura de Novo Hamburgo. Então ele foi pro outro lado do balcão. Então, imagina o que é a experiência dele, quando ele dizia pro repórter, vai para cima. Tu tem que descobrir porque esse secretário saiu da prefeitura, certo? Ponto. Outro lado do balcão. Quem é esse repórter que tá ligando? O que ele tá querendo saber? Diz que é isso, diz que é aquilo, mas não responde. Tem que ter um controle, um equilíbrio muito bem. Porque ele e tantos outros que estão dentro de uma assessoria de imprensa, alguém está acima. Alguém está acima. Sim. Não só na prefeitura, é na empresa. Alguém pode dizer, tu não pode escrever isso. Mas é isso, mas assim. Tu não pode dizer isso. Mas sabe, eu acho que é assim, ó. Uma pessoa que vai trabalhar assessoria de comunicação, ela tem que ter passado por redação. Porque ela sabe o que é notícia, ela sabe o que pode dar problema, ela sabe o que o repórter quer, porque ela já teve daquele lugar. Né? Que nem faz anos já que eu converso com os estudantes da instituição evangélica, que eles estão falando sobre querer ser jornalista, né? E eu sempre pergunto, por que tu quer ser jornalista? Porque tem uns que querem se formar para fazer assessoria. E eu digo, não, tu não pode te formar para fazer assessoria. Ah, porque a única área do jornalismo que trabalha de segunda a sexta. Todas as outras profissões do mundo trabalham de segunda a sexta. Vai fazer outra coisa. Ah, porque a assessoria paga melhor.
tudo paga melhor que o jornalismo. Vai fazer outra coisa. Sabe? Objetivamente isso, Tu não exatamente. pode. Vou me Agora, formar para realmente, trabalhar assessoria. Não, porque Tem tu não que vai passar pela redação Claro. para poder fazer uma assessoria. É verdade. Ele E vai, tem que ser jornalista. Ele vai chegar muito cru e vai É verdade, perdido. é verdade. perdido. Tem que ser um jornalista bom, vou te dizer. É verdade, Não pra tu é fácil. comprar a carne, tu tem que saber vender a carne. Claro, Se tu totalmente. foi açougueiro, tu tem que dar opinião sobre carne, tu tem que Tu ter tem sido que saber açougueiro. lidar com os dois Ou trabalhar lados do com carne. balcão. É Não, bem... e eu, muito dos meus estudantes, até semana que vem eu vou na Instituição Evangélica de novo, no dia 8. Eles dizem, porque eu adoro me comunicar, porque eu sou uma pessoa... Então, assim, gente, isso vai te ajudar em qualquer área. Não faz jornalismo. Eu digo assim, tu tem que fazer jornalismo se tu ama escrever, se tu adora português, se tu vai bem em português na faculdade, sabe? Se tu é uma pessoa desprendida, se tu vai ter que passar o teu cartão às 10, tu tiver que sair à meia-noite, tu vai sair à meia-noite feliz. Trabalhar no Senão, sábado, no domingo, não feriado. Feriado, Feliz, sábado, daí a gente domingo. é feliz, né? Feliz. Verdade, Eu verdade. vou Senão, não recuperar- vai fazer. Eu vou recuperar um camarada que já veio nesse programa várias vezes, eu adoro ele, um grande amigo meu, Aurélio Decker, o Lelo. E uma vez ele foi fazer uma palestra, ele contou aqui, lá na Fevale, e perguntaram para ele sobre o jornalismo, ser jornalista. E aí ele falou daquela coisa da paixão, da vocação. Daí ele disse, fizeram uma pergunta, Lelo, o que tu acha de ser jornalista? Ele disse, eu só posso dizer o seguinte, uma coisa é certa, duas coisas são certas, se tu tiver vocação. Número 1, tu não vai ficar rico sendo jornalista. Número 2, tu vai ser eternamente feliz. Porque tu vai estar fazendo o que tu gosta. É isso, Apesar de não ganhar dinheiro. Porque o glamour, esse glamour não existe, né? Eu sempre digo assim para os estudantes, quando a gente tem oportunidade Sim, alguma. sim. É lindo. A televisão é lindo, o jornal é lindo, tudo é lindo. É muito, porque a gente ama, a gente gosta, né? Trabalhou a vida inteira nisso. Mas não tem muito glamour, né, gente? É ralar, é trabalhar, é não ter horário. Exatamente. É estar disponibilizando todo o teu tempo para produzir. Talvez esse glamour Até. que vendem que faz a cabeça dos adolescentes e estudantes. É possível. Certo? Eu vou ser o William Bonner. Exatamente. Ninguém quer trabalhar na rádio local, né? Não, eu vou você pra é Veja, eu vou você pra repórter Rede Globo. Globo. Mas aí tu vai dizer, quem é que vai trabalhar na rádio local, no jornal local, na TV local? Justo, é. Exatamente. Vai É pra ilusório, Globo? né? Claro. É ilusório, ele vai Pode achar até que chegar lá na ele vai Globo. ganhar projeção, Exatamente. né? E ele só vai ganhar projeção se ele for um bom jornalista. Mas ele pode Não vai chegar na ganhar, Globo, né? mas não sem antes passar as Não, etapas. tem- Ele tem que passar por Todas todas as as etapas. etapas é fundamental, fundamental. fundamental. Bom, vamos fazer o seguinte, ô Lucas, vamos fazer um intervalo, porque depois do intervalo vem uma parte aqui interessante, as 3 cronistas, jornalistas cronistas, e vamos falar de livros e crônicas, e tem livros sendo lançados aí, já estão aqui. Então, Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, e depois falando dessa experiência dessas queridas colegas jornalistas sobre crônicas e livros, a gente vai falar depois do intervalo, já voltamos. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Vamos lá. De volta com Estação Hamburgo na noite desta sexta-feira, noite primaveril, isso mesmo, lá no dia 21, é isso? 21, começa a primavera, mas já estamos com temperatura de primavera, pelo menos depois de muito frio aqui no Rio Grande do Sul e muita chuva. Agora finalmente veio uma situação mais agradável. Bom, estamos no ar em nome de JG Serviços, de Sebratel, de Tecnolar e Mercator. E vamos até às 10 horas na sua companhia, hoje contando com a presença das jornalistas, a Beatriz Franken, a Camila Rocha e a Roseli Santos. As três estão aqui e vamos recuperar. Agora, começando pela Roseli, porque são jornalistas, trabalharam em vários locais, como eles relataram no primeiro bloco, mas agora são escritoras, são cronistas e estão lançando livros. Então, por gentileza, Lucas, põe a capa de um livro aí, que eu vou pedir para uma delas explicar do que se trata esse livro. Tá aí, ó. Não sei se a Camila ou a Roseli quer explicar do que se trata esse livro. Por gentileza, Roseli. Tantas Mãos, tu fala sobre Crônicas, pode ser? Pode ser. Bom, o Tantas Mãos foi o primeiro que a gente fez. O que acontece? Nós nos inscrevemos no curso do Pedro Bial, um curso online, tá? 2020, pandemia, todo mundo em casa, vamos estudar aquilo que a gente ama, escrever. Pedro Bial é um baita jornalista, né? Referência para todo mundo, né? Que é da comunicação. O que acontece? Um dia, eles formaram um grupo de WhatsApp com todo mundo que estava no curso. Era 200 e tantos colegas. Daí a Camila Rocha pega e manda a seguinte mensagem. Gente, eu estou escrevendo um livro. Tem mais alguém aí que também está produzindo? Vamos fazer um grupo só de quem está escrevendo. A gente pode trocar texto. Nananana. Daí vai lá a Camila Rocha e faz o grupo. A Roseli entra no grupo e mais 30, né, Roseli? 27 pessoas. 27. No início eram 30, uns não entregaram, eu sei que no fim ficou. Daí começamos a trocar texto, né, todo mundo se ajudando, eu mandava, a Roseli mandava, todo mundo, até que a Paty Chirico, lá do Rio de Janeiro, que é nossa amigona, que a gente também nunca viu ao vivo, porque estamos numa pandemia, disse o seguinte, gente, vamos fazer um livro, nossos textos estão muito bons, vamos fazer um livro. Daí a Paty Chirico fez um outro grupo de WhatsApp, só para aqueles que queriam participar do livro. Daí a gente já criou o nome a Tantas Mãos, já fez um logo, começou a conversar, trocar texto, ver tamanho de texto, e tá aqui o danadinho dessa primeira experiência aqui. Tá aí o filho. Primeiro filho. Primeira coletânea de 2021, nós fizemos duas. Opa! A Curseria avisou a gente que a gente ia ter uma última live com o Pedro Bial, que era o nosso último encontro com ele ao vivo, que tem alguns encontros ao vivo, né, durante o curso. Daí eu disse, gente, vamos pedir pro Bial fazer o prefácio do nosso livro? Todo mundo, ai, capaz, Camila, bem capaz, imagina. Gente, a gente já tem. A gente tem a última live com ele. Então, vamos todo mundo mandar mensagem pro Bial, contando que o livro está acontecendo, que a gente quer o prefácio dele. Eis que ele está ao vivo, ele recebe a mensagem. Ah, mas eu nem sabia que isso estava sendo gestado, mas que legal, parabéns para vocês. A gente até tem um videozinho gravado, a gente chorou, né? Daí ele assim, eu faço o texto. E o texto está aqui, na nossa contracapa. Do Pedro Bial. Que é o prefácio, a apresentação do nosso livro do Pedro Bial. Que show, cara. Aquela velha história de quem não arrisca não petisca, né, Roseli? Seara, bem-vindos à aventura do tentar. E tentar, e tentar, e tentar. E tentar mais uma vez, de novo e sempre. Melhor não esperar em sucesso, a não ser como descrito na primeira acepção do nosso inseparável amigo Aurélio. Abre aspas. Aquilo que sucedimento, fecha aspas. Sucessivamente, vocês vão de tentar outra vez até chegar lá e verificar que não é um ponto final. Não há ponto final. Pedro Bial. É verdade. Nada mais, nada menos que Pedro Bial. Pedro Bial. Que legal. Esse é o livro. Esse é a primeira coletânea. Primeiro livro. Tá, mas... E tanto que não há ponto final, que desse grupo a Tantas Mãos, das 27 pessoas... que são cronistas do país todo, né? Alguns profissionais, outros totalmente amadores, que nunca tinham escrito. Que legal. Resolvemos criar um subgrupo para falarmos só sobre a pandemia. Então, o Crônicas Pandêmicas foi a segunda coletânea que surgiu daí com 15 pessoas desse outro grupo maior. Crônicas Pandêmicas é outra capa que está aí. Eu acho que ele ainda não chegou fisicamente, ele está à venda na Amazon. Aí tá esse aí. Crônicas Pandêmicas. Então, esse ainda não chegou físico, né? Mas ele reúne, então, 15 escritores desse primeiro grupo que escreveram só sobre a pandemia. Então, tem textos que vão dos mais engraçados, das situações mais inusitadas, até as mais dramáticas, né? Como cada um de nós viu a pandemia e como isso afetou a todos. E saiu o Crônicas Pandêmicas, que tem o prefácio do escritor Rubem Pens,
que a Camila indicou. Então, acabou se tornando um outro filho. As duas produções acabaram sendo lançadas quase que simultaneamente. E, embora essa aqui tenha sido a primeira. No A Tantas Mãos tinha contos, crônicas e poemas. Poesias. Isso. Daí, com a função da pandemia, que a pandemia, até a gente brinca assim, que é um mal crônico, né? Que a gente achou que ia ser agudo, mas que se tornou crônico. Até o Rubem Pens fala disso no nosso prefácio. Daí a gente resolveu, todo mundo gosta de crônicas, as crônicas ficaram muito boas. Daí a gente fez o segundo livro, então só crônica. O único estilo é a crônica. E só sobre a pandemia. Então virou Crônicas Pandêmicas. Depois eu quero fazer uma pergunta, ela não pode sair do cérebro para vocês duas e para a Beatriz. Mas falando em crônica, outra que tem facilidade em crônicas é a Beatriz, que está aqui. Ela no celular, ela não tem impresso, ela ainda não fez seu livro, não escreveu seu livro, não colocou no seu livro. Mas entre tantas crônicas que a gente comentou contigo, bateu um papo antes de começar o programa, tem uma que eu gostaria de que você lesse, pegasse o celular ali e lesse, que trata da despedida dele ao seu Mário Feijó, o gênio da fotografia. Por gentileza, como surgiu essa crônica, a inspiração, as circunstâncias, por gentileza, Beatriz. Bom, a circunstância foi assim, eu fui na despedida ao seu Feijó, que foi o mestre da fotografia para todos nós, amado por todos os jornalistas de qualquer área aqui, dentro da região do Vale do Sino, não tinha quem não conhecesse. Ele era o fotógrafo mais antigo do estado, né? Estado. Não tinha. E eu fui na despedida dele, porque eu convivi muito com ele, e eu também tinha paixão pela dona Ieda, a esposa dele. E ela faleceu 4 dias antes dele. Antes. Ela faleceu... Na mesma semana. Na mesma semana, assim, 4 dias. Ele faleceu dia 20 e ela dia 16 do mesmo mês. E daí, eu fui naquela despedida. E aquela despedida foi muito, assim, comovente, sabe? Hoje ainda, quando eu falo, eu não posso sair muito do caminho. Então, eu vou ler, né? A pedido do PC que eu vou ler. Era um pedacinho, ó. Adeus, mestre. Ele só esperou o dia da fotografia, 19 de agosto, para então seguir ao encontro de sua amada Ieda. Uma união de 75 anos não se desfaz assim, de uma hora para outra. No máximo, uma breve pausa de alguns dias, e a história deles continuaria numa outra dimensão. E foi assim que partiu o mestre da fotografia, o seu Feijó, o mais longevo fotógrafo do Rio Grande do Sul, que colecionou muito do que as fotografias, rolos de filme que usava antes da chegada do digital. Colecionou amigo por todos os cantos onde andou, no estado, no país e fora. Colecionou muitos aprendizes que ele apuraram aquele olhar clínico, perspicaz e sutil que o bom fotógrafo tem para enxergar o que ninguém mais enxergou, para captar um instante em que a beleza se mostra. E colecionou muitas histórias que ele mesmo contava e que ficaram perpetuadas. E eu fui um privilegiado, além da Beatriz, de ouvir ele pessoalmente contar muitas dessas histórias. Essa é uma das tantas crônicas que tu faz. Tantas crônicas. Mas como é que surge essa inspiração? Tu me disse que está passando na rua, vem alguém coletando lixo ali e vai pro papel, é isso? Vai pro papel. A do Feijó tem mais um pedacinho aqui, né? Que foi a comoção geral. Que, né? Mas, então, assim, mas a minha inspiração sempre assim, é crônicas do cotidiano da vida, sabe? Essa do lixo, como eu te falei, assim, eu vi a pessoa, estava muito quente aquele dia, era uns 30 graus, um fevereiro, calor, e aquela pessoa, um trabalhador de coleta seletiva, desses que fazem coleta seletiva. E daí veio a inspiração, assim, por que as pessoas não separam os seus lixos? Porque essa pessoa aí está sofrendo, né? Coletando como ele estava. E ele estava cansado, eu vi que ele estava ofegante, ele largou o carrinho, parou e pensou assim, que coisa, que horrível esse calorão. Ele disse assim, ele falou como se ele quisesse se consolar. Mas vamos trabalhar porque a gente não tem que se sustentar. E aí nasceu a minha crônica. Foi para a crônica. Eu quero fazer uma pergunta para a Camila, que sabe como é repórter, né? Estou cheio de perguntas para fazer aqui. Vamos lá. Alguma dessas crônicas, depois eu quero falar, tem mais um livro aí, né, Camila? Que depois eu quero que tu mostre. Mas de todas essas crônicas, teve alguma que tu escrevendo lá sozinha, quando você tu chorou? Se emocionou com a tua própria crônica? Porque tu começou a viajar no texto, literalmente viajar no texto. Deixa eu pensar nos meus textos que estão nos livros. No primeiro é o 40, no segundo... Aliás, tu tem um projeto que é sensacional o nome. Esses dias veio tu com uma camiseta. Como é que é o nome daquele teu projeto da vida? Como é que Fissurada pela Vida.
Hã? Fissurada pela Vida? Fissurado pela Vida. Eu acho sensacional esse nome. Escrevendo meu livro, sem dúvida, eu chorei muitas vezes. É mesmo? Mas as crônicas, eu tenho uma pegada mais de humor, sabe? Ah, de humor. Então as minhas crônicas são mais sarcásticas. Eu ia falar sarcásticas, É, assim, mas sarcásticas. algum momento meio ácida, provocativa. Isso. Até um texto meu que está na Tantas Mãos, que se chama Chegando aos 40, eu estava para fazer 40 anos, e naquele dia eu estava na Independência, parou um motoqueiro do lado e elogiou o meu carro e perguntou que ano que ele era e tal. E daí eu disse assim, vou fazer uma crônica sobre isso. E daí eu faço toda uma função, né? Que eu estava na terapia, falando sobre os 40 anos e tal. E que quando o motoqueiro para do lado e diz assim, que linda, que ano ela é? E eu digo, 77. E daí ele diz, não, mas é o carro. Eu digo, que bom que ninguém viu. Enfim. Então, em cima daquele motoqueiro que eu vi, que ele perguntou sobre... Eu estava naquela tensão da chegada dos 40 anos, porque para as mulheres envelhecer é uma coisa muito complicada, né? Em função da sociedade, que fazem com a gente, né? É verdade. E daí eu criei como se eu tivesse respondido 77 e deu uma crônica de humor, né? Que é o que está nesse livro. Roseli, manda aí uma crônica daquelas que te emocionou, ou que tu não te sai da cabeça, que tu gostou. Bom, eu escrevo crônica a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, que é o meu forte, é o que eu sei fazer melhor, assim. Eu escrevi muitas, assim. Eu também tenho algumas com uma pegada de humor, mas sou bastante crítica, né? Os meus textos são bem irônicos, críticos. Uma especialmente, que é uma que... nós perdemos uma priminha, filha do meu primo, com 1 ano e meio, e ela caiu na piscina e morreu afogada aqui em Nova Petrópolis. Essa é difícil, né? Aí eu fui naquele velório, porque eu nunca tinha ido num velório de uma criança, não dá muito para descrever, porque é uma coisa muito triste. E eu cheguei em casa, a única coisa que eu consegui foi fazer uma crônica para Sara. Então eu me referi aos bichinhos que estavam com ela ali, na companhia, com aquele caixão. E foi uma crônica, eu escrevia e chorava, mas ela ficou ao mesmo tempo poética, ela ficou uma coisa muito linda. E eu escrevi e deixei. Daí no outro dia, quando eu comecei a ler, da onde eu tirei, como eu consegui expressar a morte e ao mesmo tempo a indignação dos pais enterrarem um filho, né? Nossa, que isso vai subverte. Essa foi a pior que eu escrevi na minha vida. Essa coincidência assim, que a Roseli trouxe para o texto, como eu consegui escrever isso, aí me remete, não era uma crônica, era uma matéria não, foi lá no final da noite, ficou quase com uma foto-legenda da página da polícia. Eu estava em Sapiranga, numa noite de sábado, fazendo uma matéria lá num concurso, não sei do que, numa escola, matéria agradável, boa, e de repente me ligaram da redação, os caras, te manda daí, passa pela Avenida dos Municípios, ali por dentro, que tem um acidente com morte, só que ninguém me falou que a morte nesse acidente era de uma criança. Nossa, é horrível. E eu tinha um filho pequeno na época, meu filho era pequeno. Eu não sei, cara, eu sentei na redação, era aquele horário do final de noite, não tinha mais ninguém na redação. Eu não tinha vergonha de chorar. Eu escrevia também e chorava. Parava, escrevia de novo, chorava, porque eu me lembrava da cena. Eu tinha que pôr no papel a cena, mas me machucava aquilo, sabe? Sim, e tem que ser objetivo, né? Tem que escrever um texto objetivo. Frio. Tu tem que ter uma frieza para escrever, tu não pode deixar a emoção tomar conta. Não pode, quer dizer, não deve, sei lá. Mas não aí pode. É impossível. Não pode, porque outra assim que eu acho que é maravilhoso escrever, mas tu botar o sentimento na ponta dos dedos, ou na ponta da caneta, mas no nosso caso não, na ponta dos dedos, no teclado, foi outro fato que aconteceu e a Camila deve ter conhecido ele, porque se ela conheceu o Demetrio Soster, tinha um excelente repórter no ABC Domingo que chamava Guilherme Póvoas. Ele foi repórter do ABC Domingo e hoje mora no Rio de Janeiro. Só que olha a coincidência, e sobrou para mim, né? Ele fez uma matéria no Dia das Mães, correto? Sobre uma mãe em Estância Velha que tinha adotado uma criança com uma deficiência. E ele fez a matéria, linda, linda. Dia das Mães e a criança. Só que não sei quanto tempo depois, pouquíssimo tempo depois, a criança morreu. E eu fui designado para fazer a matéria da morte dessa criança. E aí eu me lembrei do que a Roseli falou, de chegar num local, caixãozinho branco, pequenininho. A cena voltar para a redação e escrever sobre isso. A nossa colega de profissão, a Silvia Trovo, não sei se vocês conheceram. Sim. Ela me escreveu no outro dia. PC, tu me fez chorar lendo a matéria.
E aí eu comecei a chorar também, né? Porque o pai, ela, mãe, enfim, aí foi uma choradeira. Então a gente, como jornalistas, né? A pessoa que leu o nosso texto não tem ideia do que a gente passou fazendo aquela matéria, né, Beatriz? Machuca também. Eu não sei vocês, mas eu sou numa sucursal, a gente cobria todas as editorias. Exatamente. Então, assim, era o esporte, a polícia, fazer ronda todo dia. Então, tu convive com todas as editorias e isso humaniza também o repórter. Exatamente. Porque é uma forma de tu ver o que acontece na sociedade. É isso, né? E, claro, na hora que tu vai escrever, vai fazer a matéria o mais objetivo possível, mas isso nos enriquece muito como pessoa, porque a gente começa a olhar o outro de uma forma muito diferente. Perfeito, né? enriquece então, demais. O jornalismo, eu devo tudo que eu tenho ao jornalismo e me trouxe essa bagagem. E acho que é por isso que a gente escreve, né? Porque a gente escreve esse lado humano que para poder dizer, para poder fazer uma terapia. Nós somos jornalistas, mas nós somos humanos, nós temos sentimentos. Temos família, temos problemas. E essas situações comovem, e mesmo que não seja de morte, que nem quando eu contei essa da mulher, que eu tenho a cena há 20 anos na minha cabeça, a mulher dançava tão lindo, que eu chorava olhando ela dançar. E essa imagem não te saiu da cabeça eu tenho essa e tu botou no papel. Botei no papel, essa imagem dessa pessoa, assim. E ontem eu fui na Fundação Schaefer, fazendo um parênteses, daí, no momento, e a gente está nessa situação pandêmica há 2 anos sem nada, sem encontro, sem nada, sem evento cultural. Sem poder abraçar, sem poder beijar. Não, e sem evento cultural nenhum, a gente não tem assim. Daquele primeiro momento, assim, o Ângelo falou, fez a apresentação, depois o secretário da Educação, que é o... Da Educação, a Maristela? Cultura é o Ralf. Da Cultura, o Ralf falou também. No primeiro momento, assim, que todo mundo aplaudiu, eu chorava, minha máscara estava molhada. Tão linda aquela cena. Exatamente. Porque aí eu pensei assim, tudo que a gente passou, pensei assim, por tudo que a gente passou, porque eu pensei, jornalista também é gente e também chora. Eu vou contar uma coisa que vão rir de mim, mas eu já chorei escrevendo uma matéria de 2 números, era uma estatística, mas eu achei ela tão linda que daí eu derramava. Aliás, isso é fato. É fato ou lenda que jornalista detesta fazer matéria de estatística? Não, eu acho bom. Tu falou no Aurélio Decker. Eu adoro. Decker foi meu diretor por um bom período da NH e ele dizia assim: jornalista não sabe fazer conta. Exatamente, começa por aí. Tu começou a fazer uma matéria, falou em número, tá errado. Eles podem mandar outro somar, porque tu... é muito engraçado. Na época do NH, sempre falava assim. Jornalista não sabe virava brincadeira. A Camila fazia a matéria da estatística e saía um percentual, ou porcentual, certo? Dá pra Roseli revisar. Claro. O André faz o cálculo de novo, vê se bate. Porque se vai para a capa do jornal no outro dia tá tudo errado, é um mico. Então eu noto que os jornalistas, ninguém chega, é isso, eu tenho certeza que é isso. E outros dizem, será? Eu acho que é. Então, eu acho fascinante isso dessa coisa da matemática, por isso que a gente não. E nós somos da área de humanas, né? Então, totalmente. Senão eu não gosto de matemática. Matéria de estatística, fazer aqueles cálculos, eu tinha 2 números só, que era de exportação de sapato e comparativo. Eu só tinha 2 números. Daí eu me sentei e comecei a calcular coisas, a buscar material e coisa. Daí quando eu escrevi, quando saiu aquela matéria que todo mundo elogiou, eu achei ela tão linda que eu chorava em cima da tão linda que ela. Eu quero depois só, para não deixar estourar o tempo, você me despedir dessas queridas colegas aqui, eu quero depois que o Lucas me faça uma orientação de quanto tempo a gente tem. Porque, Camila, tem mais um livro aí na tua frente, por gentileza? Tu não falou desse livro aí, por gentileza. Enfim, eu escrevo desde criança, né? E eu escrevo diário desde 1992. Então, ano que vem faz 30 anos que eu escrevo diário. Diário de caderninho? Diário. Hoje eu fui na escola. Tenho uma agenda que eu narro tudo que eu fiz a vida toda. Né? Tá, mas tu parou por um tempo? Desde 92 até hoje, sem parar. Há 30 anos. E sempre que eu falo isso, o que as pessoas dizem? Tu tem que escrever um livro. Com certeza. Claro. E eu comecei a pensar. Eu me formei escritora em 2018. Eu fiz o curso Livre de Formação de Escritores em 2018. E pensando, meu Deus, mas escrever sobre o quê? O que poderia ter nos meus diários que seria interessante para as pessoas, né? Eu nasci com fissura labial, que é uma malformação congênita, né? No Brasil é 1 a cada 650 nascidos. No mundo o índice é um pouco maior. É cerca de 540 por dia no mundo que nascem com a mesma malformação que eu tive. E por eu ser da comunicação, ser jornalista,
desde criança ter o sonho de trabalhar em televisão. E quando eu sonhava em televisão, imagina se uma pessoa fissurada está na televisão. A televisão era para os bonitos. Se não era para os bonitos, pelo menos para os simétricos, né? E eu não era nenhuma coisa nem outra, né? Eu fiz 5 cirurgias, eu tenho um pedaço da minha orelha no meu nariz. Então, são coisas que as pessoas não sabem sobre mim, né? Por exemplo, o PC trabalhou comigo, ele não sabe, a gente nunca falou sobre isso, né? Exatamente. Lá no NH, enfim, eu tenho minha cicatriz, as pessoas não perguntam do que é e ninguém sabe. Então, eu pensei, bom, eu vou escrever, então, sobre essa temática, né? Claro, no início eu tinha muitas coisas escritas, né? Do meu nascimento, a questão dos meus pais, né? Minha mãe não sabia nem que eu era menina, imagina se eu era fissurada, né? E hoje em dia as mães descobrem na gestação. Então eu queria fazer um livro também para esse público, para que as mães descubram e se acalmem, que as coisas podem dar certo, né? E eu fiz um Instagram, que é o @fissuradapelavida, para começar a me aproximar desse público, para me ajudar na construção do meu livro. E fizeram uma campanha de conscientização sobre a fissura em 2019, me convidaram para participar da campanha, eu participei, a campanha viralizou no Brasil e no mundo, a gente foi para Venezuela, Paraguai, Uruguai, a nossa campanha, que era o Somos Fissurados, e por ser jornalista, eu comecei a ser muito procurada para live, as pessoas tirando dúvidas, né, mães, adolescentes, então eu converso com mães do mundo inteiro, eu tenho seguidor, meu Deus, do Irã, da Austrália, e eu escrevo português e inglês no meu Instagram, porque eu falo inglês, né, fluente já há bastante tempo. Foi indo. Nisso, a Smile Train, que é uma ONG americana, me descobriu e me convidou para ser embaixadora da Smile Train, que é uma ONG de Nova York. A Smile Train está patrocinando o meu livro, né? Que é uma coisa, para mim, é uma vitória enorme, assim, Nossa. né? E a gente está com o livro, a gente vai lançar na Feira do Livro de Porto Alegre. Por gentileza, mostra ali para a câmera. Essa é a capa do livro lindo. da Camila. Ai, tá lindo mesmo. Tá lindo, muito O que, lindo. que representa, o que, que é essa figura na capa aí, por gentileza, Camila? Ah, Claro que essa é legal distância a perguntar, gente não vê. é legal perguntar pela minha capa, porque é o seguinte, todo tem simbolismo, né? Que nem ela tá tapando a boca. O Lucas tem como aproximar aí? Até foi criticado no início, por que Vamos se ela ver tem isso, orgulho né? da fissura que ela tá tapando a boca? Só que ela tapa a boca com o diário. E olha ali a capa do diário. É uma imagem fissurada. Então, assim, por mais que ela tape a boca, né, o diário dela, ela só fala disso. Puxa, que Né? show. No diário Genial. dela tem muitas questões com relação à fissura. Show. Eu não queria mostrar Muito uma bonequinha interessante. fissurada, porque eu quero que a pessoa que lê o livro imagine, né? Ou seu filho, ou a si, imagine a fissura, né? Se eu faço uma fissura unilateral, bilateral, eu vou estar entregando o jogo, né? Então, não, a pessoa vai ler e ela vai imaginar o seu rosto fissurado, como ela quiser. Né? Inicialmente era para ser mais autobiográfico, depois eu vi que isso poderia dar alguns problemas, então a gente acabou, eu e a Letícia, criando muitas histórias em cima de histórias reais, minhas, né? A gente criou arcos narrativos, eu achei que ia ser um livro de textos, mas acabou se tornando um romance, ele tem um desencadeamento lógico, ela tem um tempo psicológico, não é temporal, mas ele faz um sentido. A Letícia me ajudou muito nisso, a Letícia Berchovics, né, que é a escritora da Casa das 7 Mulheres, que me ajudou. Ela faz o prefácio também do meu livro, a gente criou uma amizade. E o livro está aí. Hoje eu comecei a vender ele na quinta-feira. Agora? Quinta-feira agora, só para pessoas de fora do estado, porque senão meu editor me mata que no meu lançamento não vai ter ninguém, né? E hoje eu enviei 2 livros para Portugal. Que espetáculo. Então, tá maravilha. realmente Tu muito, vende pelo muito Instagram? lindo. Tô vendendo pelo meu Instagram. Eu tô fazendo, mas só para quem é de fora do estado. Quem é de dentro do estado tem que ir no lançamento. E vai ser Sim. aonde? Quando? Vai ser na Feira do Livro de Porto Alegre, que também para mim é a realização de um sonho. Eu já fui em Nossa. tantas sessões de autógrafo lá na Feira de Porto Alegre, né? Para E pegar o autógrafo. Para pegar Agora o vai estar autógrafo. do outro lado E do balcão. agora eu vou estar lá autografando. Tenho certeza que Que vou chorar interessante. muito, porque eu sou muito chorona também. A Roseli é uma, é o livro. Vai na Feira do Eu Livro. queria hoje o livro autografado, Não ela pode. não Na permitiu, Feira né? do Livro. Só na Feira do Livro, não É. pode. Que E show, vai, cara. Parabéns, guria. a minha sessão de autógrafos vai ser no dia 6 de novembro, um sábado, às 16 horas. Que show. Ah, cara. que legal. Que orgulho, Camila. Tem que passar os obrigada. contatos pra gente Sério aí. mesmo, que né? orgulho, cara, de Obrigada. ficar sabendo disso de Interessante. ti. Isso aí. Pô, que Um trabalho. vitória, hein? Vitória. É verdade. Merece, porque escreve diário desde 1900 92. Ano que vem faz 30 anos de diário. Então tu tinha Vai um dar uma ano, 2 anos enciclopédia. quando começou Vai dar uma a escrever. enciclopédia quando ela publicar isso tudo aí, imagina. Eu era adolescente, abafa. Adolescente, quando começou a escrever. Não, mas eu já ouvi relatos de pessoas assim que escrevem a vida inteira e eu acho legal isso aí. Bacana. Tem minha vida toda documentada. Eu quando era colegial, assim, estudante, eu gostava era de matemática. Olha só. Né? Eu gostava de matemática. Assim, eu até lecionei, dei aula de matemática num período, né? Porque eu me formei professora antes, né?
E aí eu tinha 2 alunos particulares, que eu gostava de matemática. E já a redação, assim, eu era meio desencontrada com ela, sabe? Olha só. Mas é porque eu cheguei a essa conclusão depois, agora fazendo esse curso que eu estou fazendo para redator web, é que a gente não tinha nada de edição, ninguém ensinava edição no curso fundamental, então a gente ficava toda perdida, atrapalhada. Eu fui me encontrar jornalista dentro da faculdade, da Unicinos. Aí é que eu fui me achar lá dentro. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para as 3 na reta final do programa. As 3 têm facilidade para escrever, as 3 são cronistas, escritoras agora. E o que é mais difícil para vocês prender vocês na leitura de um livro, no papel, historicamente no papel, eu prefiro no papel, ou num filme? O que é mais interessante para mim? Segura mais para ti? Para mim é o livro. Um filme ou um livro? O livro. O livro. Livro. Vocês. Eu não Livro. vivo sem livro. Eu não É vivo sem mesmo? livro. Eu não vivo. Eu tenho uma livro amiga em São Leopoldo, nós trocamos, eu empresto para ela empresta para mim, e daí uma liga para outra para comentar a história do livro. Tá, Adoro. e É que mais o uma- livro, o filme ele vem pronto, né? Tu olha, ele tá ali. O livro tu faz. O livro, tu tu cria vai criar o teu cenário. de acordo com os teus Com a tua cabeça, tu cria o teu conhecimentos. cenário. Exatamente. O que tu vai O filme imaginar. tá ali. O diretor criou aquele Como ela cenário. falou, o livro dela, né? A fissurada, cada um vai imaginar Exatamente a isso que eu ia personagem. falar. Né? Eu vou ler o livro da Camila e tu vou vai- criar um cenário. Uma Um pessoa. personagem. Isso. Uma pessoa. É. E eu jamais vou imaginar que essa guria é a Camila. E- Se eu não sabe, conhecesse E o filme ela. vem pronto, né? O filme, Perfeito. claro, tu tem as tuas interpretações Eu- do filme, Camila. mas... Eu né? amo os dois. Inclusive, eu faço pós-graduação em cinema. Tá? Nossa Então, porque eu sou do audiovisual, eu amo televisão, né? Estou em televisão desde 2014, realizei o meu sonho, então o sonho da fissurada estar na televisão, né? O sonho da representatividade, né? Eu realizo desde 2014. Mas o que eu penso assim? O filme vem pronto, né? O livro tu tem que imaginar. Então, normalmente, quando tu lê um livro e depois tu olha o filme, tu acha o filme horrível. Por quê? Porque tu criou o teu cenário, né? Uma coisa que eu sempre brinco, Já né? Para imaginou. fazer essa explicação, né? O que acaba com a vida é a expectativa, né? O que acontece assim? A tua amiga fala assim, ó. Aí, ontem eu fiquei com um cara lindo. Daí, tu imagina o teu lindo. E eu gosto de moreno forte, tá? Daí, É o a meu gente... lindo. É o meu lindo. Certo. Daí, a gente sai lá e diz, ali, ó, o guri que eu fiquei. Assim, magrela, loira, de olho verde. Tu olha, Eu que olho e penso, decepção. não, mas isso não é lindo. Então, essa é a questão do livro e do filme. No livro, se o cara é sedutor, se ele é maravilhoso, tu vai imaginar o teu maravilhoso. Tu desenha o teu lindo. E daí, no cinema, vai ser o maravilhoso do editor, que É, não é o é meu. verdade. Eu vou olhar e vou bem achar ruim. verdade, é. Mas são artes complementares, né? Porque, Totalmente, eu amo os dois, né? Aliás, Mas é no realmente curso, no isso. curso do Bial, ele fala muito disso, né? Porque Sim. eu fiz as aulas abertas. Eu só não me inscrevi no curso justamente ele porque eu estou se fazendo outro, refere aí não muito. dá, sabe? Não tem, Perfeito. Até porque achei interessante essa comparação da Camila. Parabéns. Porque é o seguinte, no filme, tu vê o Tom Cruise, tá? Aí tu vai ler o livro, tu acha que todo mundo é o Tom Cruise. É ou não é? Cara bonito, tal, estilo assim. É o Tom Cruise. Mas de repente tu vê o cara como se fosse o namorado da tua amiga. Já Mas fica não no tem nada a ver com o inconsciente. Tom Cruise, cara. Daí vem a decepção, né? E vem a decepção. Claro, exato. Mas no filme tu já viu que é o cara ou não. Acho muito legal essa comparação que a É como Camila rádio e fez. televisão, né? No rádio tu imagina, tu não tá vendo. Perfeito. E aí a televisão E não, eu tu já, não enxerga. Roseli, eu já contei essa história aqui 37 vezes, agora é 38ª. Mas isso aconteceu comigo. Que eu trabalhei, a Camila sabe, um bom tempo. Eu trabalho em rádio até hoje. E adoro rádio, a minha paixão é rádio. A Camila é TV, eu sou rádio. E aí um dia, porque a gente, todos nós, bem cedo da manhã, a gente tem uma outra voz, um pouquinho mais grossa, assim, Mais né? grave, Porque a é. gente não trabalhou ainda, o diafragma e a garganta, enfim, mais grave. E aí ligou uma colega da minha mulher lá em casa para falar com a Cláudia. Mas quem atendeu fui eu. Daí eu disse, alô, bom dia. Quem é? É o Paulo, marido da Cláudia. A mulher, posso falar com a Cláudia? Sim, só um pouquinho, por gentileza. Beleza. Ela foi pro trabalho. A mulher chegou, essa mulher. Quem é que atendeu o telefone, Cláudia? Meu marido. Meu Deus, que coisa mais linda a voz dele, a Cláudia disse, mas não te entusiasmo que é só a voz. Não cria figura. Ela já imaginou, ela Não imaginou cria o figura Tom de Cruise. Janequine, de William Bonner, que não tem nada a ver. E o que a Camila falou foi bem mas isso. é bem isso. Né? A voz, mesmo, o livro, tu forma o teu cenário. A imaginação, né? Achei fantástico. Bom, Isso aí. reta final do programa,
pelo que os meus cálculos aqui, que eu estou vendo no tempo aqui. E eu gostei demais desse programa. Muito Eu também. bom. Nós também. Muito bom esse programa. Nós também gostamos. Conversar com vocês foi muito bom. Roseli Santos, muito obrigado pela sua presença. Será sempre bem-vinda aqui. PC, eu que agradeço, uma honra estar com vocês e certamente essa troca de hoje foi muito importante, muito enriquecedora e que venham os novos projetos, né? Nós já estamos incubando outros livros por aí. Só esqueci de falar antes, eu lancei em 2018 na Feira do Livro de Porto Alegre o meu livro de crônicas solo. Opa! Esse é baseado nos textos publicados Lucas, em... dá uma aproximada depois. Aí, ó, a capa do livro do Roseli. Crônicas publicadas em jornais e sites da região e ao Tá longo lindo de 10 livro, anos. né? Aí lancei na Feira do Livro de Porto Alegre em 2018, já está na segunda edição e também tem em e-book. E é assim, é uma cachaça isso, né? Como o jornalismo, a gente não para, ainda começa, daí a gente quer fazer outro e quer fazer outro. E é muito gratificante isso, é muito, muito legal. E obrigada pela oportunidade de podermos falar desses projetos aqui no teu programa. Muito bom te conhecer e te receber aqui. Obrigada. Camila Rocha, grande Camila, hein? Eu não conhecia todo esse talento da Camila. Passei a te respeitar e te admirar mais ainda, Camilinha. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Ai, obrigada. A gente já estava um tempo para vir, né? É e agora verdade. deu certo, que bom. Eu sei que a agenda dela, agora que eu vi por que a agenda dela é complicada. Não, uma coincidência, né? Não, Porque eu também ia vir na semana. hoje eu não posso, eu vou ver com minha secretária se eu posso ou não. É uma Camilinha, coisa... muito Ela está sendo uma obrigado. assessora de imprensa. Bem-vinda, Camila. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, falar das nossas produções e falar do meu livro. Então, se alguém se interessou sobre a história da Fissurada pela Vida, vai lá no Instagram, @FissuradaPelaVida. Lá tem bastante histórias, tem vídeos, né? Tem o projeto, por enquanto, só no Instagram comigo, que a gente quer bombar o lançamento lá em novembro. Né? Mas, graças a Deus, assim, eu já mandei livro para Roraima, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, já mandei vários livros. Hoje, os 2 de Portugal. Estou com um projeto com Portugal para fazer um livro infantil, com um escritor de Portugal. Também muito legal. Estou bem feliz nessa nova carreira aí que eu tô trilhando. Parabéns. Obrigado, Camila. Obrigada, eu que agradeço. Bom, obrigado também, Beatriz. Prazer te conhecer. Prazer a gente não é trabalhou todo meu, junto, mas que não prazer te trabalhamos conhecer. juntos, igualmente. Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque eu escrevi 2 livros, só que nenhum era meu, né? Foi sob encomenda. Tu Eu escrevi eu tenho a história da Piccadilly, a primeira fase da Piccadilly, da existência da Piccadilly, desde a fundação da empresa até o falecimento do seu Almiro. Aquela primeira fase é a história que eu contei, né? Por encomenda. No caso, o seu Almiro já era até falecido, daí os filhos dele é que me pediram para fazer. E o outro livro que eu escrevi, que inclusive foi lançado, e eu vim nesse programa aqui, que era a Karina que fazia na época o programa, a Karina Moraes, foi os 50 anos da Escola de Curtimento do Senai. Ele também escrevia aquela história, também encomendada pelo... Mas eu não abri mão da ideia de ter o meu ainda com as minhas crônicas, né? Ensaiei, montei. Eu preciso desatemporalizar determinados textos que foram criados em função das circunstâncias, que nem a despedida do Feijó foi naquele momento. Então, tu tem que sempre desatemporalizar, né? Mas eu não abri mão dessa ideia. Vai dar certo. Foi um grande prazer estar com vocês, Muito um grande obrigado. prazer conhecer as gurias, adorei. adorei. De repente, não é por acaso tu nos conheceu. Já Não vai é por entrar no acaso, grupo e participar da próxima Exatamente. coletânea. Não é por acaso que Não eles é? estão no mesmo programa. O destino está sempre trabalhando. Exatamente. Não é por acaso, não. Obrigado Um às grande 3. prazer, Obrigado, mesmo. Lucas, que trabalhou aí na retaguarda para botar o programa no ar. Obrigado mesmo às 3. Gostei demais desse programa. Espero que vocês tenham gostado também do programa. Que ficamos por aqui em nome de JG Serviços, de Mercator Feiras e Eventos, de Tecnolar e Sebratel. Bom, ficamos fechando mais uma semana. Voltamos na próxima segunda-feira, às 21 horas, com mais um Estação Hamburgo. Até lá, a todos. Bom final de semana.